Bom, voltamos aqui. A ideia é que a gente fale agora, então, sobre as funções gerenciais básicas, né? E para recorrer como um aporte teórico para isso, a gente volta aqui a esse texto, a esse livro, né? Gestão Social, Gestão Democrática e Serviço Social, e a gente avança um pouquinho para dentro do livro e vai pensar um pouco as funções gerenciais básicas, como direção, organização, planejamento e controle. Como é que isso se movimenta, como é que isso se dá no âmbito do processo de trabalho e na compreensão que a gente tem sobre gestão social. Então, eu queria destacar exatamente algumas coisas em relação a isso. Primeiro que, quando a gente está falando em funções gerenciais básicas, ou seja, a gente aprendeu que gerenciar e administrar tem o mesmo significado, né? Tem a mesma conotação. Porém, é importante que a gente faça algumas distinções nesse processo de administrar e gerenciar, né? Então, tem algumas funções, ou seja, o que é função? É aquilo que eu me proponho, aquilo que se espera, que se exige de um gestor, né? E aí tem algumas funções, são 4 delas que são essenciais. E a gente vai aos poucos, porque elas são grandes e densas, né? Uma delas, a primeira delas é a função de direção, a gente tem que direcionar a gestão, agir de forma diretiva, mas não só diretiva no sentido de legal, legalista ou da norma, mas que direção a gente dá à gestão? Como é que faz isso? O que significa isso? Um outro ponto é organização. Como é que a gente organiza o espaço institucional para poder garantir que a nossa gestão seja uma gestão coerente com a nossa direção? Um outro ponto essencial é o planejamento. Como é que a gente planeja? Como é que a gente faz planejamento? É possível aprender a planejar? É possível ter algumas pistas reflexivas em relação a isso? E um último ponto que o livro destaca como controle. Eu prefiro chamar como monitoramento e avaliação, que eu acho que é um pouco mais amplo, né? Controle dá a impressão que é alguma coisa muito rígida, do controle da dominação, né? Embora não seja essa a conotação que eles usam, eu prefiro utilizar as palavras monitoramento e avaliação, que é ampla, né? Que inclusive movimenta esse controle, mas de uma forma um pouco mais processual. Bom, então essas são as funções básicas. Existem 4 funções básicas para a gente pensar em gestão e administração social, em gestão social. O que eu queria dizer para vocês de imediato, que o Rodrigo de Souza Filho e o Cláudio Gurgel falam para a gente, eu acho que é uma sacada, um ponto aí, ó, vamos ficar esperto. Primeiro que um gestor qualificado, ele deve ter capacidade de operacionalizar, de implementar, efetivar diferentes funções. Embora, eu não sei planejar, mas se eu estou no cargo de gestor, eu preciso, de alguma forma, aprender, eu preciso movimentar essa função, que é uma função gerencial básica. Então, todo gestor, ele precisa estar atento a essas 4 modalidades, essas 4 funções básicas, né, de direção, organização, planejamento e controle ou monitoramento e avaliação, né? Então, um gestor ele precisa estar atento a esses 4 pontos. Mas eu não domino esses 4 pontos. Então, a gente precisa de alguma forma se inteirar sobre eles para poder gestar de uma melhor maneira, de uma maneira mais qualitativa. Um ponto que é importante da gente pensar é que essas 4 dimensões, essas 4 funções básicas da gestão, né, elas não estão separadas, elas não estão desconectadas, ao contrário, elas se intercambiam, elas se interrelacionam, né? Direção tem a ver com organização, que por sua vez tem íntima relação com o planejamento, e o planejamento, por sua vez, propõe, e é essencial que a gente saiba sobre monitoramento e avaliação, sobre um controle do processo de trabalho, do processo de gestão. Então, esse é um dado que eu gostaria de destacar com vocês. Primeiro que um gestor precisa saber dessas 4 funções, é essencial que ele saiba. A gente não nasce sabendo, a gente aprende sobre elas, isso que é bom, né? Como tudo na vida, a gente nasce na construção, a gente vai fazendo uma construção social em relação a isso. Vai aprendendo, ganhando conteúdos, né? Inclusive sobre nós mesmos, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, quem éramos há 10 anos atrás, né? E quem somos hoje, ainda bem que a gente se movimentou, a gente cresceu em muitos aspectos. Então, aprender faz parte do processo humano, do processo do nosso desenvolvimento, do nosso refinamento humano genérico, inclusive, né? Então,
eu sempre ouço isso, eu tenho muita dificuldade em gestão porque eu não sei gestar, a gente nunca aprendeu isso, a gente não sabe, ninguém nasce sabendo, a gente aprende a oportunizar e a compreender esses 4 elementos essenciais para a gestão: direção, organização, planejamento e controle, monitoramento e avaliação, né? Então, isso eu gostaria de destacar para vocês, que esses pontos eles são interrelacionados, né? Uma outra sacada importante da gente perceber, da gente refletir sobre gestão, é que quando a gente está pensando em gestão social, a gente sempre tem que estar ligado que o serviço social, o nosso campo de gestão, ele não é um campo de gestão estritamente burocrático ou economicista, ligado a formas de controle, de métricas exacerbadas para o controle de finanças, para o controle de produtividade. Também podem haver alguns tipos de controle, mas a gente vai aprender mais para frente. O que é importante a gente saber é que todo gestor assistente social deve estar compromissado com a participação das classes subalternas, né? Com a participação das classes trabalhadoras, das camadas das classes trabalhadoras, nos níveis de decisão, de controle sobre as políticas organizacionais, da instituição. Então, a perspectiva da gestão social aqui, ela é estritamente democrática, ela está relacionada com o aspecto democrático da vida. Isso é muito importante que a gente reflita, isso é muito importante que a gente saiba, porque pensar, organizar, dirigir, planejar e avaliar e monitorar está intimamente relacionado com uma aspiração, ou seja, com valores. Não dá para a gente pensar isso deslocado do nosso campo, da nossa compreensão ético-política, do nosso projeto ético-político em relação à realidade. Então, isso parece uma coisa repetitiva, mas é quase que uma condição sine qua non. O que é isso? Uma condição primária para a gente pensar em gestão, né? Um outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês é que quando a gente está falando, eu não sou gestor, eu não preciso aprender sobre isso. Sempre eu digo à turma, olha, o assistente social que não é gestor, um dia vai ser. Eu não conheço um assistente social que ao longo da sua carreira nunca foi gestor, ao contrário, nós sempre somos chamados a atuar como gestores. Isso é muito importante, então vamos nos capacitar para isso, vamos nos preparar para isso. Esse é o intuito dessa disciplina de gestão social, né? Um ponto essencial que é importante da gente pensar aqui, que está relacionado à nossa compreensão, é que essas funções, elas se interrelacionam, como eu disse. Então, hoje, eu vou tentar aqui trazer para vocês 2 funções, a reflexão sobre 2 funções. A gente possa aprender um pouco, ter algumas pistas para pensar em gestão. Uma delas é a função de direção. O próprio nome já diz. Para a função básica, a função primeira, né, da gestão social, tem a ver com a direção. É a função de direção, uma função de direcionar, né? O que é isso? Ela está intimamente relacionada à finalidade, aquilo que a gente viu lá atrás. Qual é a intenção? Qual que é o fim que eu desejo? Qual que é o fim que eu gostaria e que eu imprimo e que a gestão de uma política, ou o gestor, ou aquela política tem como fim, né? Então, a finalidade está intimamente relacionada com a direção. Isso é essencial da gente refletir. E tem a ver com 3 objetivos. Essa função tem a ver com 3 elementos que são essenciais, são muito importantes para a gente refletir. O primeiro deles é que a função de direção compreende equilibrar quantidades de recursos de acordo com a necessidade. Então, tem a ver, por exemplo, com a direção. Então, tem a ver com um aspecto de você relacionar. Lembra que a gente falou anteriormente que o campo da gestão está relacionado numa tríade? Razão, finalidade e recursos. Então, a direção ela tem que estar afinada tanto com a finalidade, com o que a gente deseja, e com os recursos, os tipos de recursos humanos, financeiros, os recursos que eu tenho dentro da minha organização social dão conta de executar o trabalho que eu desenvolvo? Eu posso movimentar esses recursos, fazê-los de um caminho diferente, utilizando os mesmos recursos? Posso traçar uma outra metodologia de trabalho com os mesmos recursos e talvez ter uma melhor adequação, uma melhor satisfação em relação ao uso desses recursos? Então, a função de direção está intimamente relacionada com isso, com a proposta de equilibrar a quantidade
de recursos de acordo com as necessidades. Quando eu digo isso, tem muita gente que se assusta, fala assim, então tem a ver, por exemplo, com você ficar controlando o recurso institucional, não deixar que as pessoas gastem, não deixar que a população tenha acesso a benefícios, a programas e projetos. Não, ao contrário, é que a gente possa utilizar os recursos de acordo com as necessidades, de acordo com as nossas aspirações, de acordo com aquilo que de fato vai garantir o acesso ao direito, vai garantir qualidade em relação ao direito daquele cidadão, daquelas pessoas. Então, quando a gente está falando em equilibrar quantidades de acordo com as necessidades, tem a ver com essa leitura. Por isso que anteriormente a gente viu essa discussão. É importante que a gente faça uma reflexão muito grande, muito ampla sobre que território é esse, que sujeitos eu atendo, e essa leitura vai direcionar a leitura de quantidade, quem eu atendo, quantas pessoas eu atendo, quais são as suas principais demandas. Vai dando a gestão do conhecimento, dá condições, dá estofo, dá possibilidade do gestor, por exemplo, pensar sobre isso, sobre as quantidades de recursos de acordo com as necessidades, né? Sei lá, às vezes existe certo recurso que é pouco utilizado ou que a população não busca. Então, por que não gastar esse recurso que já está acumulado com outras frentes, com outras necessidades, né? Então, esse é um ponto. Um segundo ponto em relação à função de direção tem a ver com a articulação de cronogramas, né? Ou seja, como é que a gente organiza o tempo de trabalho aqui, né? Como que a gente organiza uma metodologia, um fluxo de trabalho? Como é que o tempo ele é utilizado para garantir o acesso ao direito, para garantir qualidade ao acesso ao direito? Como é que a gente usa o tempo institucional, o tempo dos trabalhadores, das pessoas que estão lá movimentando uma política pública, movimentando as instituições, enfim, o nosso campo de gestão de modo qualitativo. Então, um gestor ele precisa ficar atento a recursos e necessidades e a tempo, cronogramas, ação do tempo. Que tempo é esse? Né? Que tempo é esse da proteção social? Como é que se dá? Que movimento se dá? É o tempo estritamente burocrático ou é o tempo da vida que pressupõe, além das contingências institucionais, a realidade dos sujeitos, o movimento dos sujeitos? Né? Um terceiro ponto é a satisfação do coletivo de trabalho e a harmonização. E aí, quando a gente diz harmonização, isso pode parecer bastante efusivo, né? Bastante evasivo, na verdade, né? Há um termo como quase que uma saída de harmonia das relações sociais, e não é isso. Então, é a satisfação do trabalho coletivo e como é que o gestor ele tem essa obrigação de movimentar, de gestar uma equipe, de circularizar um processo de que as pessoas possam estarem afinadas com o trabalho e não só afinadas, saberem de que forma estão trabalhando, quais são os princípios, as diretrizes da gestão, mas que também essas equipes, esses recursos humanos possam também estar valorados, possam estar conectados de modo coerente, de modo respeitoso, respeitando os limites, as contradições do trabalho. Então, quando a gente está pensando em gestão social, uma função de direção é pensar os recursos, as necessidades, pensar o tempo e pensar também recursos humanos. Como é que a gente organiza as relações dos sujeitos que trabalham conosco? Como é que a gente pode, de alguma forma, unir as equipes, não só unir no sentido de harmonia, né, das relações sociais, mas como é que a gente pode uni-los num propósito de trabalho respeitoso, ético, de acordo que o trabalho possa movimentar a prática para o direito, para a cidadania, para as relações mais éticas e valorativas e políticas em relação ao trabalho realizado. Então, é um desafio do gestor esse. Eu acho que é um dos maiores desafios, né? Saber equilibrar esse ponto em relação aos recursos humanos e suas formas de atuação, né? O que é importante ainda a gente falando da função de direção, né? Em relação à gestão, né? É saber que o gestor ele precisa dialogar com os sujeitos, ele precisa dialogar. O gestor sozinho ele não é gestor, né? Ele não é um líder, ele não gesta nada. Ele pode, inclusive, ter atitudes autoritárias. Bom, vou parando por aqui porque é o limite do tempo. Volto num terceiro vídeo para a gente concluir esse papo.